Glórias a Deus, glórias a Deus. Essa noite é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu vou aproveitar que a igreja está de pé, abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos. O Senhor está aqui. Hoje nós somos presenteados com a presença do Senhor. Atos capítulo 9, eu vou ler 5 versículos aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem bíblica. A epígrafe do texto diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu estou tão emocionado. A equipe de louvor me fez ficar tão rouco, e eu agradeço a Deus por isso, porque eles me fizeram adorar hoje de uma maneira diferente. Graças a Deus. Palavra do Senhor, Atos capítulo 9, verso 1 está assim na minha versão. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, pela tua presença gloriosa neste culto. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Meu Deus querido, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração venha falar com a tua igreja, com a noiva do Cordeiro nessa noite. Que almas possam se render aos teus pés nessa noite. Que nós possamos, ó Deus amado, conforme cantamos aqui, louvar o Senhor, bendizer o Senhor. Deus querido, usa-me como canal de bênção nesta noite, nesta igreja. Não por meu benefício, não porque eu sou bom, não porque eu sou bonito, mas é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Vou pedir aqui, já pedi o Pai, já pedi ao Filho, já pedi ao Espírito Santo a ajuda nessa noite. Vou pedir mais 2 ajudas. Meu tecladista favorito aqui, graças a Deus, Deus te use, meu filho. Continue aí. Vou pedir para o anjo Gabriel, que está ali na mídia também, para me ajudar também na projeção dos textos. Nós vamos trabalhar juntos nessa pregação. Amém? Irmãos, encontro, o tema de hoje, eu coloquei esse tema aí, um encontro que muda a história. A nossa vida ela é repleta de encontros. Hoje mesmo nós marcamos um encontro aqui, um culto de celebração, às 19h30. Que surpresa maravilhosa nós tivemos já nessa noite, com a presença do Senhor, com os louvores aqui entoados, em ver os irmãos aqui. E os encontros fazem parte da nossa vida. Amanhã, certamente, muitos de nós estarão saindo para o trabalho, vamos ter alguns encontros ali. Certamente outros estarão indo para a faculdade, outros encontros acontecerão. E eu quero aproveitar esse primeiro momento aqui para falar de um encontro que nós vamos ter na semana que vem. Semana que vem, às 9h da manhã, nós vamos ter uma escola bíblica dominical de encerramento do trimestre. E você e a sua família está convidada para esse encontro, viu? Não perca essa oportunidade de estar na escola bíblica dominical. E tem mais, tem um coffee na EBD. Como é encerramento da escola bíblica, eu quero convidar você e a sua família para vir tomar café conosco aqui na igreja. Não faça café no domingo de manhã. Venha tomar café conosco aqui, é um encontro marcado no próximo domingo. Amém? Está todo mundo com saudade do pastor Marcelo, não está?
Todo mundo com saudade do nosso pastor. Nosso pastor está fazendo uma viagem, mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui, viu? Mandou dizer para vocês que daqui a pouquinho ele vai estar aqui junto conosco mais uma vez. Amém? Não fiquem agoniados, viu? Não fiquem ansiosos. O Senhor está voltando, viu? Graças a Deus. Nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E esse verso 9, esse capítulo 9, ele fala da conversão de Saulo. Saulo de Tarso, né, esse evento que eu acabei de ler aqui é um dos mais marcantes da Bíblia. Ele trata de uma pessoa, de um homem perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Então essa etapa, esse texto aqui, ele vai caminhando, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, só que ele perseguia a igreja, mas nesse texto ele tem um encontro com o Senhor. Ele se encontra com o Senhor, e aí o Senhor faz uma grande transformação. Esse encontro que nós estamos lendo aqui no capítulo 9, ele muda a história de Saulo, ele transforma a vida de Saulo. E olha que interessante, o Senhor que se encontrou com Saulo, está aqui nessa noite. Ele marcou um encontro com cada um de nós nessa noite, para estar conosco. Nós vamos ver aqui alguns eventos que mostra esse encontro de Saulo com o Senhor. Como que funciona? Como que é o homem antes do encontro? Como que era Saulo antes do encontro? Perseguidor da igreja. Quem era Saulo? Saulo era um jovem rico, fariseu, extremamente zeloso pela lei, conhecia a lei como ninguém, estudava muito a lei, e ele acreditava, irmãos, olhando para a lei, que ele estava fazendo o que Deus queria. Ele acreditava que ele fazia aquelas perseguições, aquilo que ele fazia era a vontade de Deus, tão conhecedor que ele era da lei, né? Então perseguia os cristãos. Saulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, um homem conhecedor da palavra, um rabino conhecido, influente no tempo, membro do Sinédrio, então é uma pessoa muito importante. Então Paulo, ele é formado, ele estuda nessa escola de Gamaliel. Olha, vou te falar, conhecia a lei como ninguém. Tinha ali era assim como o pastor, meu Deus, esqueci o nome do irmão, pastor Claudeci, assim, um homem que entendia da palavra de Deus. E olha só, Saulo está instruído por um homem que conhecia muito a palavra de Deus. Ele consentiu, Saulo, na morte de Estevão. Se a gente voltar um pouquinho, ali no capítulo 7 de Atos, nós vamos ver que ele consentiu com a morte de Estevão. Estevão foi pedrejado por fazer a obra de Deus, e Saulo estava ali, Saulo estava presenciando tudo aquilo ali, né? E consentiu com isso, e continuou a aprender. A religiosidade e o conhecimento que ele tinha não era suficiente para ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Aqui tem a primeira chave. Às vezes nós conhecemos tanto a Bíblia, às vezes nós estudamos tanto, a gente tem um projeto aqui de leitura anual da Bíblia, isso é bom, viu, irmãos? Ler a Bíblia é a voz do Senhor, mas ler a Bíblia somente é pouco. Aqui Saulo nesse momento, ele lia bastante, ele conhecia bastante, só que lhe faltava alguma coisa. Faltava um encontro verdadeiro com o Senhor, faltava de fato ele se deparar com o autor da lei, com o autor das normas, né? Então ele não teve esse posicionamento. Assim como ele, muitos vivem na ilusão hoje em dia, que estão fazendo tudo para a obra do Senhor, mas ainda lhe falta um encontro, ainda lhe falta se encontrar com o Senhor Jesus. Eu coloquei um exemplo aqui de Moisés antes da sarça ardente, lá em Êxodo 3, né? Moisés fugiu do Egito, viveu 40 anos como pastor do povo, 40 anos no deserto, e ele acreditava que tinha perdido o propósito. Até Deus chamou ele na sarça ardente para que ele libertasse Israel. Moisés duvidou, né? Pensou, peraí, mas como é que eu vou lá agora tirar o povo do Egito? Como que eu vou enfrentar Faraó? Eu nem sei falar direito, como que eu vou fazer isso? O Senhor, certamente eu serei contigo. O Senhor está dizendo que quando eu me encontro com você, algo novo acontece. Quando você se encontra com o Senhor, a sua vida é transformada, ela é mudada, ela é regida pelo Senhor. Assim como Moisés, muitas pessoas vivem sem propósito até que encontram o Senhor.
O propósito vem no momento em que eu encontro o Senhor. Às vezes eu estou sem saber o que fazer. Às vezes eu estou sem ideia do que fazer. E aí o Senhor se encontra e te dá o direcionamento. Fala, ó, filho, vai por aqui vai ser melhor. Vai por aqui que você vai evitar alguns percalços. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, Ele é o nosso dono. E Ele está aqui nessa noite, graças a Deus. Assim como Saulo, Moisés achava que estava certo, só que ainda não conhecia o seu verdadeiro chamado. Quantos chamados nós temos aí guardados? Quantos talentos nós temos aí guardados, escondidos, e nós guardamos, ficamos protegendo isso, e o Senhor está dizendo nessa noite, não guarde, use na minha obra, use enquanto é tempo, use enquanto o Senhor está presente, use enquanto o Senhor está te ouvindo, trabalhe na obra do Senhor. O Senhor vem buscar uma igreja, o Senhor vem buscar, nós temos um encontro marcado, a data, o horário, nós não sabemos, mas é certo que o Senhor vem buscar a igreja dele. Isso é um encontro que já está programado, e nós precisamos nos preparar para isso. Os encontros podem mudar a história da vida, foi o caso de Saulo, mas tem encontros que não mudam em nada. Vou dar um outro exemplo, o jovem rico lá de Mateus, capítulo 19, o verso 16, se puder colocar, irmão, Mateus 19, verso 6, esse jovem que era um jovem rico, religioso, guardava os mandamentos, diz aí, ó, e eis que alguém aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, bem, o que farei para conseguir a vida eterna? Então o jovem chega para Jesus, ele tem um encontro com Jesus, e ele pergunta assim, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus, você tem que seguir os mandamentos. Ah, não, isso aí eu sigo tudo, isso aí está tudo bem. Opa, então já que você segue tudo, então é só você pegar tudo que você tem, vai lá, vende, dá aos pobres e me segue, né? Aí ele ficou triste e foi embora. Perdeu uma grande oportunidade. Teve um encontro com Cristo que não mudou a vida dele. Olha, quantas vezes nós precisamos de uma oportunidade de se encontrar com Cristo. Quantas vezes nós estamos chorando no canto do quarto ali, o Senhor falando conosco, e nós não aproveitamos o momento. Quantas vezes nós vimos para a igreja e assistimos o culto, e deixamos passar o horário, e ficamos observando, e o Senhor falando, olha, nós viemos aqui, foi para adorar o Senhor. Nós não estamos numa reunião social, nós viemos aqui para bendizer o Senhor, para aclamar pelo Senhor, para louvar o Senhor. Todas as outras coisas são distrações que tentam nos tirar do nosso propósito, que é estar na presença do Senhor. Então, esse jovem rico aqui, ele perdeu uma grande oportunidade. A oportunidade, ele estava com a vida na frente dele. Ele estava ali com a verdade na frente dele. E ele deixou passar. Que nós não sejamos assim como o jovem rico. Que nós possamos estar percebidos quando o Senhor sentar do nosso lado aí no banco e falar conosco através das línguas estranhas, e falar conosco através do Espírito Santo, e falar através dos louvores. Não perca a oportunidade. Tem uma cantora famosa, vou falar o nome, tem uma cantora famosa que fez uma última refeição, ia viajar, estava já no avião fazendo ali, Marília Mendonça, estava ali fazendo uma refeição e reclamando daquela comida. Será que se ela soubesse que aquela ali era a última alimentação dela, será que ela ia estar reclamando? Mas o Senhor já tinha previsto que lá na frente, aquela ali seria a última refeição dela. Então, hoje pode ser a sua última refeição espiritual. Nós podemos nem sair daqui, o Senhor pode vir buscar a igreja dele, que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar ligados no Senhor, que nós não ficamos dispersos, nós não ficamos desatentos, porque o Senhor vem buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então não venha passear na igreja, venha louvar a Deus. Não faça como o jovem rico. Diferente de Saulo, ele não permitiu se transformar. Teve um encontro com Cristo e não permitiu se transformar. Olha que coisa triste. Que nós possamos estar percebidos, que nós possamos estar ligados no Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Muitos vivem como Saulo antes da conversão. São religiosos, conhecedores da palavra, até discute trechos bíblicos, interpretações, são inteligentes na palavra de Deus, vivem igual Saulo, né? Mas sem uma experiência real com Deus. Tem outra chave aqui. Estudar a palavra de Deus é ótimo, é muito bom, é precioso, mas
ter a presença do Senhor é requisito básico para todo crente. Às vezes nós lemos o texto e às vezes eu não consigo entender alguns textos, é falta da presença de Deus. Porque se isso é a palavra de Deus, e se eu estou em contato, em conexão com Deus, eu vou conseguir entender qualquer texto bíblico. Então, irmãos, muitos vivem igual Saulo, são religiosos, se vestem bem, são todos bem trajados, parece até com crente, mas o verdadeiro crente necessita buscar a presença de Deus. Ai de nós, se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas. Ai de nós, se não fosse a presença do Senhor na Ademig Águas Claras. Nós estaríamos mortos, perdidos. Outros estão igual os jovens, né? Se apegam às suas posses e se recusam a transformar. Olha, eu até quero, até aceito me transformar, até sei seguir os princípios, mas eu não quero largar as minhas posses. Eu não quero largar tudo aquilo que eu tenho. Eu não quero deixar aquilo que está me puxando para trás. Eu não quero abrir mão. O trabalho na obra do Senhor, ele exige que nós venhamos a renunciar a alguma coisa. Renuncie-se a si mesmo e me siga. Renuncie-se a si mesmo, a sua vontade, e me siga. Olha só a palavra do Senhor. Precisamos avaliar se estamos apenas praticando essa religiosidade vazia ou se temos um verdadeiro encontro com Jesus. Se de fato nós estamos... Coloca para mim, por favor, filho, Mateus 23 e 27. Jesus aqui está dando uma surra nos fariseus, nos escribas e fariseus. Está batendo neles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Que nós não sejamos assim, que nós não sejamos só de aparência, que nós não busquemos apenas aparecer, apenas ser crente, mas que nós sejamos servos do Senhor, que o Senhor possa nos usar de uma forma poderosa, que o Senhor possa mudar vidas através não só do que eu estou falando, mas daquilo que eu estou demonstrando, daquilo que eu estou testemunhando com a minha vida, que nós não sejamos igual esses fariseus, que ficavam gritando nas esquinas, orando nas esquinas, de modo a todo mundo estar observando, mas que nós possamos fazer a vontade daquele que nos enviou, que nós possamos de fato fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas vivem longe da verdade, achando que estão no caminho? A salvação, ela não vem pelas obras. A salvação não é porque você é bonzinho. A salvação é porque o Senhor nos alcançou, é porque a graça do Senhor nos alcançou. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. E é por conta disso que nós somos salvos. Não é pelas obras, não é pelas minhas doações, não é pela minha boa vontade. É porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é misericordioso. Porque se eu for olhar para os meus pecados, se eu for olhar para as minhas dificuldades, irmãos, eu não sou digno nem de entrar naquela porta. Mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. É Ele que restaura, é Ele que muda o nosso status, é Ele que muda de fase, é Ele que faz com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Nós sozinhos não podemos fazer nada. Sem mim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sem o Senhor, não dá. Assim como Saulo, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira espiritual e experimentar uma transformação. A gente está cheio de igreja aí, que a pessoa vem e não tem transformação. Graças a Deus, que aqui na Ademig, as pessoas que chegam aqui são transformadas pelo Espírito Santo. As pessoas que chegam aqui acreditam em milagres. As pessoas que chegam aqui acreditam num Deus todo-poderoso, num Deus que guia. Graças a Deus por isso. Eu estou ouvindo umas pregações aí, meus irmãos. Esse é Saulo, antes da conversão. Foi lá buscar cartas, querendo matar, querendo prender os cristãos. Esse era Saulo antes do encontro. Mas a palavra do Senhor nos diz que teve um encontro aqui nesse capítulo que mudou toda a história, que transformou toda a história. Saulo está descendo para Damasco, com cartas de ameaça para perseguir os cristãos, para prender, para maltratar.
Saulo tinha cartas na mão. Saulo tinha cartas na mão com ordenanças para prender nas mãos, mas não sabia que dentro dele, dentro de Saulo, tinha muitas cartas, muitas epístolas, muitas viagens missionárias. Ele estava com carta de ameaça, mas as cartas que tinha dentro de Paulo, ele não conhecia ainda. Olha que coisa linda. As cartas estavam do lado de fora, foram homens que escreveram, mas as cartas que estavam dentro de Paulo, as cartas que tinham dentro de Saulo nessa época, foi o próprio Deus, foi o Senhor que escreveu. E até hoje nós estamos estudando as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Olha que bênção, né? O texto diz que ele foi surpreendido por uma luz intensa e caiu no chão e ficou cego. Espera aí, ele foi surpreendido por uma luz, caiu no chão e ficou cego. Quando a pessoa cai de um cavalo, cai de um animal, o que geralmente acontece é a pessoa cair, quebrar o braço, cair, quebrar a perna, rachar a cabeça. É o que geralmente acontece, né? Com Paulo foi diferente, ele caiu e não quebrou nada, só ficou cego. Olha só que coisa linda, hein? Só ficou cego, olha que coisa linda. Deus usou a luz para cegar Paulo. Peraí, mas a luz não é para dar claridade, não é para se enxergar, não é para você ver melhor, não é para isso que existe a luz. Só que aquela luz ali era uma luz diferente, era o próprio Senhor trazendo. Todas as vezes que o Senhor usar a luz para te cegar, é porque Ele não quer que você olhe para fora, Ele quer que você olhe para dentro. Ele agora não está enxergando mais as cartas, sumiu as cartas, agora Ele está enxergando outras cartas, as cartas que estão dentro dele. Olha só, Deus faz isso de uma maneira que a gente fica até surpreso, né? Então assim, Ele não quer que você fique olhando para fora, Ele quer que você olhe para dentro. A palavra do Senhor, no texto que lemos, diz que ele caiu e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que está me perseguindo? Ele está caído, mas está ouvindo. Ele caiu, ficou cego, mas ele está ouvindo a voz de Deus. Ele está caindo. Então, irmãos, se ele está caído e ouvindo, então nunca aponte o dedo para quem está no chão. Nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele está ouvindo alguma coisa que você de pé ainda não ouviu. Então assim, que o Senhor possa nos dar discernimento, que para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor vai fazer você levantar. Saulo caiu, mas ouvir a voz do Senhor faz com que Saulo se levante. Nós vamos andar um pouquinho mais no texto. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, enquanto é tempo, enquanto a janela da graça está aberta, porque essa janela vai fechar, e o Senhor vai vir buscar os verdadeiros adoradores, o Senhor vai vir buscar a noiva, é promessa do Senhor. Então aproveite o momento que você tem para adorar a Deus. Esse encontro de Saulo faz ele reconhecer a autoridade de Cristo, e mudou a sua trajetória, um encontro que mudou a história de Saulo, daquele estudioso, daquele homem que sabia muito da lei. Essa história, esse encontro aqui muda tudo. Aquele que perseguia os cristãos, agora ele passou a perceber que ele não está enxergando mais nada, ele passou a perceber que ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo, estava perseguindo o próprio Deus. Então ele precisa desligar, tirar o olho do mundo naquele momento para entender a vontade de Deus. Eu fiz uma pesquisa e Saulo e Paulo é o mesmo nome. Saulo e Paulo é o mesmo nome, né? Saulo no hebraico e Paulo no grego, no latim, né? Porém, tem significados diferentes. Saulo significa grande, estudioso, conhecedor, trabalhador, grande, rico. E Paulo significa pequeno. Outra chave aqui: o Senhor não usa o seu tamanho no mundo, não é isso. O Senhor usa aquele que ele é pequeno, aquele que reconhece que o tamanho é
do Senhor. Às vezes nós ouvimos as pessoas falar assim, que eu desapareça, que o Senhor que apareça, mas será que é isso que é o que está no nosso coração? Será que essa que é a vontade que eu tenho? Ou será que eu quero estar sempre na frente? Será que eu quero estar sempre resolvendo? Como que é a nossa vida? É hora de a gente refletir nesse sentido. Saulo teve um encontro e o Senhor transforma ele de grande em pequeno. Olha que coisa linda, né? Lá no Vale de Jaboque, peguei um outro exemplo de Jacó no Vale de Jaboque. Gênesis 32. Jacó era um enganador. Mas só que ele teve um encontro com Deus. Ele lutou, não foi? Não lutou com o anjo, ficou lutando com o anjo lá. Após essa experiência, seu nome foi mudado para Israel. E ele se tornou um homem transformado. Olha que coisa linda. Assim como Saulo, Jacó teve um encontro direto, um encontro que mudou a história dele, e ele mudou a identidade de Jacó. Deus também quer mudar as nossas identidades. Deus quer mudar identidades aqui nessa noite. Às vezes nós entramos aqui, eu entrei, não sei nem por que eu estou aqui nessa igreja. Deus quer mudar a sua identidade. Deus quer mudar o destino da sua vida. Tem setas para o seu lado, mas o Senhor, em nome de Jesus agora, eu declaro que nenhuma seta do maligno virá sobre a casa do Senhor, sobre os servos do Senhor, porque o Senhor é bom, graças a Deus. Após essa experiência ele teve o nome mudado, né? Deus também quer mudar as nossas ideias. Eu peguei esse texto aqui, eu vou querer ler, porque esse texto, vou ver se eu não choro. Eu acho ele muito bonito. Isaías diante da glória de Deus. Isaías capítulo 6, ele inicia dizendo que morreu o rei Uzias. Põe aí, filho. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E a cauda do seu mando enchia o templo. Segue. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Segue. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a Demig e águas claras está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz foi que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Segue, meu filho. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, vou perecendo. Por quê? Porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos tiveram um encontro que mudou minha história, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Segue, meu filho. Porém os serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva do altar. Oh, glória! Que tirou, volta um pouquinho, filho, só o finalzinho, que tiraram do altar com a tenaz. Segue. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado último. Depois disso ouvi uma voz, fui transformado, tive encontro, fui transformado. Aí vem a voz. Depois disso a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor é bom. Isaías já servia a Deus, mas quando ele teve essa visão, ele reconheceu que era pecador, que os lábios eram impuros. Ele reconhece, e ele exclamou: ai de mim, estou perdido. Deus purificou com brasas vivas. Que coisa linda. Esse evento marcou o início do ministério profético de Isaías, dos maiores profetas do Antigo Testamento. Depois desse encontro, potencializou tudo aquilo que ele fazia, porque ele teve um encontro com o Senhor, ele conhecia a lei, e ele teve um encontro, e mudou a história da vida dele. Voltando aqui para o nosso texto, em Atos no capítulo 9, do verso 6, diz assim: e ele, tremendo e atônito, estou falando de Saulo, disse: Senhor, o que queres que te faça? O que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te. Está caído? Levanta-te, entra na cidade,
e lá te será dito o que convém fazer. O Senhor não dá nada de fácil não, irmãos. Não é você caiu, se prostrou, o Senhor vinha ali e já te dá de mão beijada, não. Faz o seguinte, vou te dar uma orientação. Você agora vai andar um pouquinho, não vai ser agora. Você ainda vai ser moldado. Você vai ser transformado. Você tem muitos anos que você vem trazendo um monte de coisa. Agora eu vou te moldar por um pouquinho. Espera mais um pouquinho, vai devagar. Ouvir a voz de Deus faz você levantar. A verdadeira conversão, ela acontece quando nós encontramos Jesus. Quando nós somos confrontados com a nossa realidade espiritual. O que tem nos impedido de reconhecer a voz de Deus nas nossas vidas? O que tem nos impedido? Muito cuidado com as vozes que nós ouvimos, viu? Muito cuidado com as vozes que nós ouvimos. Adão e Eva ouviram uma voz, só que não era a voz do Senhor, morreram. Lázaro estava morto, mas ele ouviu a voz do Cordeiro, e aí, ouviu a voz do Cordeiro, a história muda, eu ressuscito, eu revivo, eu mudo a história com base nisso. Graças a Deus, esse encontro é um encontro tremendo, de uma pessoa que perseguia, e agora ele vai estar do outro lado, agora ele vai estar do lado dos perseguidos. Servir ao Senhor é estar do lado, olha só, andar do lado do Senhor é certeza, não é dúvida, é certeza de vitória. Só que não é vitória sem sofrimento, não é vitória sem trabalho, não é vitória de braços cruzados, é vitória trabalhando, se entregando ao Senhor. O novo propósito o Senhor dá, agora em Atos 9 e 11, diz assim: e esteve 3 dias sem ver. Geralmente, quando a pessoa já nasce com cegueira, ela tem, é um sofrimento, né, irmãos? É um sofrimento grande. Agora, imagina uma pessoa que sempre viu, e de repente, numa viagem que ele vai fazer, ele cega no meio da viagem lá. Imagina, irmãos, e passa 3 dias, se coloque nessa condição, 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Tem uma chave aqui. O Senhor tirou a visão dele do mundo, agora ele está olhando para dentro, está aprendendo com ele mesmo, e ele ficou sem comer e sem beber. O que é isso? Ele está fazendo um jejum. Então é bom ler a Bíblia, né? É ótimo. É bom conhecer, estar na presença do Senhor, é ótimo, mas precisa ter jejum também, está dizendo aqui. Aí no verso 11 ele diz assim: e disse o Senhor, falou para Ananias, né? Levante, deu o endereço, né? Vai lá na rua direita, chamada direita, pergunta em casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Oh, glória. Ah, tá, entendi. Então ele não está enxergando, está olhando para dentro, para as epístolas, está olhando para dentro dele, está fazendo jejum e está orando, está se preparando para a batalha, irmãos. Está sendo transformado, a obediência à nova missão. Após a conversão, Saulo foi instruído a procurar Ananias, que devolveu a visão. E ele foi batizado e começou imediatamente a pregar o evangelho, tornando nada mais, nada menos que o apóstolo dos gentios. O apóstolo, depois de Jesus, talvez um dos mais importantes do Novo Testamento, pelo alcance que ele teve. Certamente, se tivesse só Pedro pregando ali a palavra do Senhor, talvez a palavra do Senhor ficasse só entre os judeus, só entre aquele povo. Mas o Senhor levanta um apóstolo que tinha conhecimento para falar para os gentios, para o povo de Roma, para falar para nós nessa noite, para trazer ideias para nós nessa noite. Ele foi batizado e começou a trabalhar. Eu peguei um outro exemplo que a gente teve aqui na nossa ceia, que o pastor falou aqui sobre o Pedro. Lembram do ansioso Pedro? Pedro, depois da ressurreição de Cristo, ele teve outro encontro com Jesus, que mudou a trajetória dele, e mudou de uma forma tremenda. Pedro, após a ressurreição, João 21. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Já tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus o restaurou e deu uma nova missão. Olha o que Jesus falou para ele. Falou ali algumas vezes, 3 vezes, são 3 capítulos, 3 versículos, 15, 16, 17. Ele diz assim, ó: apacenta as minhas ovelhas. Espera aí, mas Pedro não tinha negado Jesus?
Só que agora ele teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a história de Pedro. Agora tu é rocha, Pedro. Agora tu é pedra. Eu não vou ficar aqui não, Pedro. Agora é contigo, Neves. Agora é contigo, pastor Laci. Agora é com vocês. O Senhor mudou a história dele aqui e disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. O passado de Pedro, aquilo que Pedro foi, não impediu dele virar um grande líder da igreja. Ele ter negado a Cristo ali não impediu ele de virar um grande líder da igreja. Teu passado não pode te impedir de realizar uma grande obra. Muitas pessoas se colocam como travas, né? Não, mas eu fui isso, eu fui aquilo, eu fazia assim, fazia aquilo. O Senhor está mandando te dizer que se você se colocar na presença do Senhor, Deus vai fazer uma grande obra através das suas mãos. Pode ser louvando, pode ser conectado lá com os nossos jovens, pode ser na orquestra. Deus quer te usar de uma forma tremenda. Vamos fazer mais uma leitura em Atos, no capítulo 5, verso 15 e 16, para a gente já ir para a conclusão. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra, não precisa nem tocar na orla do vestido, viu? A sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Passa mais um. E até as cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Pedro negou a Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus que mudou a história dele, e ele virou esse grande apóstolo de Deus. Graças a Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, independentemente do nosso passado. Deus quer te usar. Deus quer fazer com que a obra dele cresça neste lugar. Assim como Paulo, assim como Pedro, nós precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor. É isso que vai fazer diferença na nossa jornada. É isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. A história de Saulo nos ensina que ninguém está longe demais para ser transformado. O mesmo Cristo que encontrou Saulo no caminho de Damasco está aqui nessa noite e quer te encontrar. Aleluia. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pés. Você já teve esse encontro com Cristo? Já tivemos esse encontro com Cristo? Assim como Paulo, você está disposto a obedecer o chamado de Deus? Se Deus transformou Saulo, transformou Moisés, transformou Jacó, Pedro, Ele também pode transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não desperdiçou nada de Paulo, nada. Ele usou tudo de Paulo. Ele usou a formação, ele usou o treinamento, ele usou a cidadania, e ele usou inclusive as fraquezas de Paulo. Ele usou Paulo na sua plenitude. Que o Senhor possa nos usar como servos do Senhor neste lugar. Que almas aqui possam se render a Cristo, pelo poder que há na palavra do Senhor. Agora eu vou pedir uma ajuda da igreja. Eu vou pedir que a igreja entre em oração agora. Nós vamos orar agora. Antes, eu queria saber se em nosso meio, nessa noite, tem alguém que não é evangélico. Eu só quero te conhecer. Faz assim o sinal com a mão. Tem alguém que não é evangélico aqui na igreja hoje? Tem uma pessoa aqui. Mais alguém que não é evangélico? Não? Eu queria te fazer um convite essa noite. Se você sentiu no coração, a igreja me ajuda em oração. Se você sentiu no seu coração de entregar sua vida a Cristo, se o encontro com Cristo é hoje, eu queria te convidar a aceitar Jesus como Salvador nessa noite. A porta da graça está aberta e nós vamos ter muita alegria em recebê-lo como da família da DEMIG. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Alguém quer marcar, quer fazer com que esse encontro seja um encontro diferente?
Alguém quer ter sua vida restaurada? Alguém quer mudar a história da sua vida nessa noite? Alguém quer aceitar a Jesus como Salvador? Alguém? Vou dar um minuto para você. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor por algum motivo? Afastou, enfraqueceu, entristeceu? Tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com Cristo? Alguém querendo reconciliar com Cristo? Não. O encontro é hoje. O encontro. Tem alguém lá? Aleluias! Salva de palmas para Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Um encontro que muda a história. Tem mais alguém para Jesus essa noite? Tem mais alguém que sentiu que não quer ir embora, que não quer largar o anjo, que nessa noite quer levar sua bênção para casa? Mais alguém para Cristo? Mais alguém? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Daniele, você está reconciliando? A Daniele está se reconciliando com Cristo. Daniele, hoje tem festa no céu, porque você está reconciliando. Agora eu sou seu pai na fé, viu? Daniele, pode contar comigo, pode contar. Olha o tamanho da sua família, a família Demig, viu? Você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos orar pela Daniele. Daniele está voltando aos pés do Senhor. Hoje foi o dia do encontro que muda a história da Daniela, que muda a história de toda a família da Daniela. Que o Senhor possa ser contigo. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus eterno, te louvamos, ó Deus, e te apresentamos nessa hora essa vida, Pai, que resolveu, ó Deus, que o encontro que muda a história dela deveria ser hoje. Pai querido, receba a Daniele nas suas mãos. Ela está voltando à casa do Pai, aleluias. Ela está voltando, escreva o seu nome no livro da vida, Pai. Seja com ela, ó Deus amado, que ela possa ser bênção neste lugar, e que este lugar possa ter bênçãos para a vida dela, para a família dela. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. A luz do Senhor alcançou a Daniele nessa noite. Que o Senhor te dê outra oportunidade. Que o Senhor mantenha a porta da graça aberta, para que você possa voltar para a casa do Pai. Olha, eu aceitei a Cristo tem alguns anos. Foi num culto de jovens, viu? Foi numa festa de jovens. E eu fui sem nenhum compromisso. Fui lá para participar, assistir o culto. Meu pai já era pastor. E o Senhor me chamou e me arrastou. Eu estava sentado lá no último banco, não era aqui não, lá no Areal. Sentado lá no último banco, mas a força do Senhor foi tremenda, parecia que tinha uma mão, e não tinha ninguém me puxando, mas a força foi tão grande, o encontro foi tão tremendo, e olha só, eu não me arrependo nem um dia de ter voltado para a casa do Pai. É o melhor lugar para se estar, é na casa do Pai. Que Deus abençoe a igreja. Pode sentar-se, pastor Neves.